Agora que a gente já viu como funciona o método de Gauss-Jacobi, vamos ver um exemplo, né? Vamos ver um exemplo numérico para entender. Então a gente vai pegar esse sistema abaixo, vai resolver pelo método de Gauss-Jacobi, partindo de uma solução inicial x0, 0,7 menos 1,6 e 0,6, e buscando então chegar num epsilon igual a 0,05, né? Ou seja, eu quero um erro relativo menor que 0,05 ou 5 vezes 10 na menos 2. Ok? Lógico que se eu pegar esses elementos aqui, né, e colocar no sistema, eu vou verificar que eles não são solução do sistema, né? Facilmente aqui, vou até pegar a calculadora aqui e fazer, ó, 10 vezes 0,7 mais 2 vezes menos 1,6 mais 0,6. Essa conta está dando 4,4. Está muito longe do 7 que deveria ser a solução. Então nem vou discutir. A solução inicial está longe de ser a solução. Se eu escolher uma solução inicial que seja a solução, não faz sentido, né? Um método iterativo. Eu vou escolher uma solução, não, se for aleatório, não vai ter pouquíssimas chances aí de chegar numa solução exata, tá? Então agora eu vou usar essa solução. Primeira coisa, seria interessante eu enxergar esse sistema no formato matricial. Então, aqui está a minha equação matricial. Aqui está a minha matriz A dos coeficientes e aqui está a minha matriz B dos termos independentes, certo? O que eu vou fazer? A matriz A eu vou transformar naquela matriz C. Lembra como que eu fiz? A diagonal principal vai virar 0, os sinais vão mudar, como é todo mundo positivo, vai ficar todo mundo negativo, e os termos da primeira linha vão dividir pelo A11, que é 10. Os termos da segunda linha vão dividir pelo A22, que é 5. E os termos da terceira linha vão dividir pelo A33, que é 10. Então a minha matriz C é isso aqui, ó, né? 0, 0, 0 na diagonal principal, menos 2 décimos, menos 1 décimo na primeira linha, menos 1 quinto e menos 1 quinto na segunda, menos 2 décimos, menos 3 décimos na terceira. Transformando isso para número decimal, porque são tudo decimais finitos, então não vai ter problema de arredondamento, está aqui a minha matriz C, que é a minha matriz da função de iteração. É importante eu conhecer ela. Aí eu vou atrás então agora da matriz G, que é a outra matriz, é aquele vetor coluna lá que vai estar na minha função de iteração, que é eu pegar a matriz B e dividir por esses mesmos elementos. Então, o 7 vai dividir por 10, o 5, o menos 8 por 5 e o 6 por 10. É isso aqui. Fazendo essas continhas, olha que interessante. Eu cheguei na matriz G e ela é a solução inicial que eu propus. É lógico que ela não vai ser a solução do sistema. Tá? Bem improvável, né? Mas eu vou usar a partir dela agora para chegar nas soluções. Então, para eu calcular a primeira solução, fazer a primeira iteração, x1, eu vou pegar essa matriz C, multiplicar no x0 e somar com a G. E aí é operação matricial, gente. E aí vocês sabem disso lá desde a aula de álgebra linear, da geometria analítica, vocês sabem fazer isso aqui. Então você pega ali a matriz, vezes esse vetor coluna, soma com isso, e você vai chegar então nesta matriz aqui. Agora, a gente tem que calcular o D e o DR. Né? O D é a distância entre uma solução e a solução anterior, e o DR é essa distância de maneira relativa aos elementos da solução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença de 0,96 para 0,7. Isso é 0,26. De menos 1,86 para menos 1,6. Lembra que essa diferença é em módulo, tá? Então, tanto faz o sinal. A diferença é em 0,26. Vê que deu a mesma diferença nos dois. Tudo bem, sem problema. De 0,6 para 0,94. Opa, 0,34. Essa é a maior. Então, a minha distância entre a solução 1 e 2, a minha maior distância, é 0,34. Uso isso para calcular a minha distância relativa. Ou seja, eu vou pegar esse cara e vou dividir pela maior componente que tem ali. Então, eu vou pegar o 0,34, a maior componente em módulo é o 1,86. Vou dividir isso por 1,86. Vou chegar
em 0,1827. Eu pus 3 pontinhos ali, porque como eu quero analisar esse erro relativo com relação a um epsilon de 0,05, se eu colocasse 3 casas já seria suficiente. Até 2 casas seria suficiente, porque se eu chegasse em 0,04 já estaria baixo, tá bom? Mas eu coloquei aqui 0,1827, deixei 10 pontinhos. Na minha calculadora, por exemplo, isso é 0,1827, 95, 69, 89, para por aí, porque a calculadora para por aí. Mas é uma dízima periódica, tá bom? Beleza, achei a primeira solução. Isso aqui ainda é maior que epsilon, então não é a minha solução aproximada. Vai para a segunda iteração. O que eu vou fazer na segunda iteração? Eu vou pegar essa mesma solução x1 e vou aplicar na minha função de iteração. Ou seja, vou multiplicar a matriz C vezes x1 e vou somar a matriz G. Beleza? Nada de novo, só isso. Então vamos lá, vamos fazer a multiplicação. Aquele meu vetor lá da primeira, o resultado da primeira operação, ele virou aqui então elemento para calcular a segunda iteração. Multiplica aqui, soma o vetor g, que é uma constante, né, o 0,7 menos 1,6, 0,6, e eu chego nessa nova solução. 0,978 menos 1,98 e 0,966. As diferenças, 0,96 para 0,978 dá 0,018, 0,018. Tá? Aqui a diferença de 1,86 para 1,98, sempre em módulo, né? É 0,12. E aqui é 0,026. Ou seja, 0,12 é a maior distância. Tá aí? E a distância relativa? Vou dividir ele pela maior componente em módulo, no caso, o menos 1,98. Então, está aqui a minha distância relativa. Veja que a distância relativa, nessa divisão, deu novamente uma dízima periódica, mas ainda é maior que epsilon. Isso significa que eu ainda vou continuar resolvendo o sistema, fazer mais uma iteração. Como ele já está perto do epsilon, pode ser que a próxima iteração já termine, tá? Se epsilon sair meio quadradinho aqui, ele tem que ser redondinho. Mas é também a mesa digitalizadora que não favorece, né? Então, a próxima iteração, eu vou achar o x3 com base no x2. Mesma coisa. Traz o x2, multiplica pela matriz C, soma com a matriz G. Olha aqui, primeira componente. Então, do 0,978 para o 0,9994, a variação é 0,0214. Do 1,98 para o 1,9888, a variação é 0,0088. Então, né, já está lá na terceira casa decimal. E do 0,966 para o 0,9984, a variação é de 0,0324. Essa é a maior variação. Então, a minha maior distância é 0,0324. Essa distância eu vou dividir pelo maior valor em módulo, que é o menos 1,9888. E aí eu vou ter a distância relativa de 0,0162. Opa! Essa distância aqui finalmente é menor que o epsilon. Se essa distância é menor que o epsilon, significa pare. Pare aqui e dê esse cara, então, como solução aproximada. Beleza? Então, a minha solução aproximada é o meu x3, é o valor da minha terceira iteração. Você olha para isso daqui e você entende assim, poxa, isso aqui está muito perto de 1, isso aqui muito perto de menos 2, isso aqui muito perto de 1. Senhor, posso inferir que a solução exata é 1 menos 2 e 1? Não, não pode. Você pode até testar essa solução se você quiser no seu sistema, mas você não fica fazendo esse tipo de inferência depois, tá ok? Por quê? Porque às vezes não vai ser. Às vezes a solução está muito perto, mas não é, tá? E às vezes essa solução é impossível de determinar também. Então não faça esse tipo de inferência se você não tem como realizá-la realmente. Tá bom? Bom, aí a gente precisa também discutir um pouco sobre convergência do método de Gauss-Jacobi.
Porque por ser um método iterativo, a gente já viu casos de métodos iterativos que não convergem para a solução. Então a gente precisa de uma condição que seja suficiente para mostrar a convergência. E eu vou deixar essa condição então para o próximo vídeo, beleza? Vamos parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente fala então da convergência desse método.